Boa noite, pessoal. Vou começar a aula de hoje, então. A aula passada a gente estava vendo sobre funções inversas, né? Então, só relembrando, a gente não está falando ainda de função inversa do jeito que a gente está acostumado, que só existem para funções bijetórias. A gente está falando de função inversa à esquerda primeiro, e a gente vai falar de função inversa à direita daqui a pouco. Bom, só relembrando, então. Deixa eu abrir aqui. Bom, então, lembrando, a gente dizia que a função inversa à esquerda de uma função f de AB, chamada de g, digamos, função inversa à esquerda bom, é uma função aí onde a gente está invertendo o domínio e o contradomínio, tá? Uma função g de B para tal que a g é composta com a função f, com a g à esquerda, é a função identidade do conjunto A. O que é a função identidade? É a função f de x igual a x, né? A função que leva cada elemento x nele mesmo. Então, essa função aqui. Estou falando que g de f de x é o próprio x para todo x no nosso conjunto A. Então, a gente está fazendo o seguinte. Nossa função f está definida aqui de um conjunto A para um conjunto B. E a gente está pegando outra função aqui, saindo do conjunto B e indo para o conjunto A de novo, que eu vou chamar de g. O ponto x aqui é elevado pela função f no ponto f de x. E quando eu aplico a função g nesse ponto f de x, a gente tem o x de novo. Ok? Só um detalhe aqui. Percebam que eu falei que é uma função inversa esquerda, tá? Uma função inversa esquerda. Por quê? Porque essa inversa, em geral, não é única. Então, por exemplo, se eu pegar uma função desse tipo aqui, digamos que eu tenha, sei lá, dois elementos aqui no conjunto A e eu estou levando um conjunto com, sei lá, 4 elementos, digamos. Chama esse aqui de A, esse aqui de B, C, D, E. Aqui eu vou chamar, sei lá, de U, só para não confundir com o nome da função. E tem essa função f aqui que é injetória. Então, digamos, sei lá, vou ligar o A aqui no meu número C e o B no número E. Essa é a minha função f. Eu quero definir uma função inversa à esquerda para f, tá? Só prestar atenção na posição aqui da função g. Ela função é inversa à esquerda porque ela está à esquerda aqui quando a gente escreve a composição, tá? Mas na hora de fazer o desenho aí nesse diagrama de flechas, ela aparece à direita. Mas quando a gente faz a composição, na verdade, fica g bola f, né? G de f de x. Então tá, tem que escrever a função g aqui desse lado. Bom, vou copiar meu conjunto A aqui de novo. São os elementos A e B. Então essa função inversa à esquerda, ela tem que sair do A e chegar no A, certo? Então, sair do A, vir para o C, eu tenho que voltar para o meu número A. Opa, essa função G. Mesma coisa para o B. Sair do B, foi para o E, tenho que voltar para o B. Então, tem que fazer isso. Do jeito que está aqui, essa coisa aqui define uma função? Ou não?
Não, porque o G, de- quando a gente vai fazer a G, tem elementos do domínio ali de B que não estão relacionados com ninguém. Isso, exatamente. Então tá faltando a gente relacionar esses elementos aqui D e U, E né, o com alguém. Com quem que a gente pode relacionar? Na verdade não faz diferença nenhuma. Olha, se eu pegar o D e relacionar com o A, por exemplo, e o U eu colocar no A também, tá, agora a gente tem uma função de D para A. Será que essa é uma função inversa à esquerda? Vamos ver se ela satisfaz aquela condição g de f de x. Isso aqui é igual a x para todo x no conjunto A? é, Né? Olha, se eu pegar qualquer elemento aqui do conjunto A, apliquei a função f, apliquei a função g. Estou no A de novo. O B, apliquei a f, apliquei a g. Estou no B. Então, realmente, isso daqui é uma função inversa à esquerda. Não é única, né? Porque eu podia ter associado esses elementos D e U com qualquer coisa. Não ia alterar em nada a composição. Se a gente fizesse assim, por exemplo. Bom, deixa eu copiar o que tem aqui. Leandro, fica ruim se você tirar um pouco afastar um pouco a tela, para aparecer mais Tirar o som. coisas. Eu não sei como é que fica para ti. Que daí a gente tem mais informações na tela. Ah, tudo bem. Tá bom assim para vocês? Melhorou. Beleza. Bom, é que eu vou ficando subindo e descendo toda hora, né? Mas quem quiser acompanhar, pessoal, tem a apostila ali no Moodle, tá? Às vezes eu atualizo ela, porque tem algum errinho, alguma coisa que eu acrescento, enfim. Mas o que eu estou fazendo é basicamente isso daqui. Tinha uma função A para B, a gente criou uma função de B para A. Bom, basicamente o que a gente já tinha feito antes. Então, só olhando aqui na apostila para ficar mais simples. Essa função g aqui, do jeito que foi criada, é uma função inversa à esquerda da f. Porque, olha, o elemento x aqui, apliquei a f, foi para esse, apliquei a g, foi para x de novo. Y está indo para y. Então, é uma função esquerda, inversa à esquerda. Agora, se eu considerasse essa outra função aqui, trocasse. Olha, em vez de eu ligar esse elemento c aqui no y, vou tirar essa coisa aqui e vou ligar ele no x. Então é outra função, né? Mudei a regra, é outra função. Então não vou mais chamar isso aqui de g, vou chamar de h. Essa função h é inversa à esquerda também? Ou não? Olha só, x está indo para A, está indo para x. Y vai para B, que vai para y. Então, apesar de ter mudado a regra, a composição continua a mesma, né? A função h composta com a f ainda é função identidade, que é a mesma coisa que a g composta com a f. Então, em geral, a função inversa esquerda não é única, tá? Porque quando o contradomínio não for igual à imagem, a gente pode escolher de forma arbitrária esses pontos que ficaram fora da imagem da função f e ligar com qualquer coisa. Não faz diferença aí na hora de fazer a composição. Tá? Bom, a gente tem alguns exemplos da aula passada também de funções da raiz quadrada, x ao quadrado, né? Aqui do logaritmo. Tá, só voltando nessa questão do logaritmo aqui. Dar um exemplo um pouco mais concreto. Bom, a gente já falou disso na aula passada, mas vou pegar essa função aqui. Os reais para reais, f de x é a função exponencial. Okay? Então, qual seria uma função inversa à esquerda dessa função f? Uma sugestão?
Olha, a função inversa à esquerda, ela tem que trocar o domínio contra domínio, né? Mas aqui os dois são reais, então tem que ser uma função do tipo de R para R. Qual função que a gente pode usar? ln de x? Pode ser. O problema do logaritmo é que ele não está definido para todos os números reais, né? Ele está definido só para os números positivos. E aqui são todos reais. Então a gente tem que usar o logaritmo, só que tem que definir de alguma forma para os números negativos também. Só questão de notação de novo, tá, pessoal? Na apostila, em vez de usar o logaritmo natural como ln, eu vou colocar como log. Estou subentendendo que eu estou usando a base natural aqui, tá? Só uma questão de notação. Então vamos fazer o seguinte. Tudo bem, vamos colocar o logaritmo aí, natural, para quando x for positivo. E para o x negativo, ou zero, vou colocar qualquer coisa, sei lá, vou colocar 666, por exemplo. Será que isso aqui vai ser uma função inversa à esquerda da função f? Vamos ver. Quanto que é g de f de x, para um x arbitrário? F de x é elevado a x, certo? E elevado a x é um número maior que zero ou menor ou igual que zero? Maior que zero. Sempre maior que zero, né? Você tem que lembrar do gráfico da função exponencial, não é uma coisa desse tipo aqui? E elevado a zero dá 1. Conforme x vai indo para infinito, o gráfico da função aí vai explodindo para infinito também. Mas para x negativo ela vai tendendo a zero. Mas é sempre positivo. Então isso aqui é sempre maior que zero. Então se é maior que zero a gente usa essa regrinha aqui, né? Então vai ser log de elevado a x. Logaritmo exponencial, a gente sabe que são funções inversas aí. Vamos dar o próprio x. Olha, se eu tivesse trocado esse número aqui por qualquer outro, por, sei lá, pi, dá na mesma, né? É uma outra função, só que na hora de fazer a composição à esquerda ali, o resultado é o mesmo. Bom, pessoal, todos os exemplos que eu dei para vocês eram de funções injetoras. Na verdade, a gente só consegue montar uma função inversa à esquerda quando a função é injetora. A gente vai mostrar isso daqui a pouco. Só para dar um exemplo de uma função que não seja injetora. Digamos uma função com essa cara aqui. ABC. Dale. Então, digamos, esse elemento vai nesse, esse vai nesse, e esse aqui vai nesse. Eu consigo montar uma função inversa à esquerda agora, para essa função? Olha, eu teria que ter uma função g aqui. Olha, apliquei a função f no ponto A, foi no D. Quando eu aplicar a função g, ela tem que ir para... Tem que voltar no A. Tem que voltar no A. Só que o E ou ele vai levar no B ou ele vai levar no C. Exatamente. Olha, o B, ele foi no E. Daqui ele tem que voltar para o B. O C foi para o E, mas ele tem que voltar para o C também, né? Também não é mais função. Exatamente. Porque a gente está associando um elemento do conjunto B aqui a dois diferentes, né? Isso não é função. É uma relação, mas não é função. Então, realmente tem que ser... Só vale para funções injetoras aí. Bom, é isso que a gente vai provar agora. Tá? Vamos lá. Então, a gente vai provar o seguinte.
uma função, ela admite função inversa à esquerda sem somente se ela for uma função injetora. Aí, um detalhe importante aqui. Quando essa função g, essa função inversa à esquerda g existe, ela é uma função sobrejetora. Tá? Função sobrejetora de b para b. Então, esse aqui é o teorema 1.20 da apostila, tá? A demonstração dele, basicamente, a gente já viu as ideias aí nos exemplos. Vamos tentar escrever bonitinho aí. É um teorema do tipo C somente C, então tem que mostrar tanto a ida quanto a volta, né? Então, vamos lá. Primeiro a ida. Então, aqui a gente está supondo que a função f possui uma função inversa à esquerda e a gente quer mostrar que a função f é injetora. Então, suponha que g em b possui uma função inversa à esquerda. Vou chamar de g de b para a. A gente quer mostrar que ela é injetora, né? Que a função f é injetora. Vamos ver como é que a gente pode fazer. Olha, só lembrando, o que significa dizer que a função f é injetora? Quer dizer que se eu pegar pontos diferentes aí do meu domínio, as imagens têm que ser diferentes. Certo? Ou de forma equivalente, quer dizer que se eu pegar imagens iguais, a gente tem que ter os pontos iguais. Muito bem. Será que isso aqui é verdade? Alguma ideia como é que a gente pode mostrar essa implicação aqui? Olha, pessoal, a gente tem que usar a hipótese do teorema, né? Nossa hipótese aqui é que tem uma função inversa à esquerda. Então, essa função inversa vai ter que aparecer em algum lugar. Como é que a gente pode usar ela? Olha, vamos tentar usar essa segunda condição aqui. Quero mostrar que a função f é injetora. Então, vou pegar dois elementos x e y. Aqui tem a mesma imagem pela função f.
Muito bem. A gente sabe que a função g é uma função inversa à esquerda da f. Então eu posso aplicar a função g aqui dos dois lados, certo? Bom, se isso é igual a isso, então g de f de x é igual a g de f de y. Mas a função g composta com a f à esquerda não é a função identidade? Olha essa identidade do conjunto A. Aqui também. Quem que é a função identidade aplicada em x? X, Para x. Em y. Y. Então pronto, né? Se a gente pegar dois elementos com a mesma imagem, esses elementos têm que ser iguais. Isso mostra que a função f é uma função injetora. Beleza? Então isso já mostra a ida do teorema. Agora vamos mostrar a volta. Supor que a função é injetora e mostrar que ela tem uma função inversa à esquerda. Então, tem uma função injetora aqui, de A para B. E a gente quer montar uma função inversa à esquerda da função f, uma função g. Como é que a gente pode definir essa função? Olha, pensando nos exemplos que a gente fez antes, digamos que eu chamo esse elemento de A e esse elemento de B. A gente sabe que essa função g aqui, ela tem que aplicar esse ponto aqui no A, certo? Porque na composição a gente tem que ver a identidade e esse ponto, esse terceiro ponto aqui no B. Ok? E os outros? Esses que sobraram tanto faz, eu posso aplicar em qualquer lugar. Posso colocar tudo no A, colocar um no A, outro no B, enfim, não faz diferença aí na hora de fazer a composição. Então, é exatamente essa função que a gente vai escrever, tá? De uma forma mais geral possível. Então, vamos fazer o seguinte. Só para facilitar minha escrita, eu vou ligar todos esses que sobraram num único elemento, tá? Porque aí vai ficar mais fácil definir a função. Digamos, colocar todo mundo aqui no elemento A. Então, eu vou fixar um elemento aqui do A e jogar todo mundo que não está na imagem da função nesse elemento. Então, a gente vai definir essa função g de B para A. Tá? Antes disso, deixa eu só fixar esse elemento que a gente vai ligar todo mundo aí. Vou fixar o elemento A aqui no conjunto A. A gente vai definir a função g de B para A da seguinte forma. Então, meu g de um elemento y qualquer aqui do conjunto B vai ser
vai ser um certo elemento x. Se quando eu aplicar a função f no ponto x, eu tenho y. Quer dizer, ela está fazendo exatamente o contrário da função f, né? Vamos escrever isso aqui melhor. Vai ser x se existe então, essa é a primeira condição. A gente coloca g de y igual a x. Se existe algum x aí em A, tal que fx igual a y. E pode acontecer de não existir, né? Pode ser que o y não esteja na imagem da função f. Esse primeiro caso é quando o y está na imagem, e o segundo, se não existe. Primeira coisa, isso aqui define uma função? De B para A ou não? Olha, a gente está tentando definir uma função que sai de um conjunto B e vai para o conjunto A. Primeiro, a função ela é uma relação que ela tem que associar cada elemento aqui do conjunto B a um único elemento do conjunto A, certo? Primeira coisa, tá sobrando alguém aqui no conjunto B que não é associado a ninguém? Ou não? Não. Não, né? Essa primeira condição, ela se aplica para os elementos que estão na imagem da função f, tá? Na imagem da função f. São esses elementos aqui. E os que não estão na imagem, a gente vai aplicar essa regra aqui. Então, tudo bem, está todo mundo sendo aplicado. Mas tem outra condição também. Eu não posso ter um elemento aqui do conjunto B sendo associado a dois valores diferentes, né? Isso acontece aqui ou não? Não. Por que não? Eu não poderia ter alguma coisa do tipo g de y, por uma dessas regras aqui vai dar um elemento x, e por outra regra vai dar um elemento z. Será que não vai acontecer isso? Deixa eu pensar um pouquinho. Olha, se o meu y está na imagem, com certeza isso não vai acontecer, né? Porque a regra da imagem é associar a pré-imagem do elemento x. Então, se eu peguei um y aqui, estou levando no x, estou levando no z, quer dizer que a função f aplicada em x tem que dar y, e a função z aplicada a função f aplicada em z dá y também. Mas isso não acontece por quê? Porque a função f ela é injetora. Então, com certeza, isso não vai acontecer quando o y está na imagem da função f. Agora, se não tiver,
Vamos ver o que acontece aí. Bom, se não tiver, a gente viu que a função g, a imagem de qualquer ponto aqui fora da imagem f, é um ponto só, né? É o ponto A. Então também não tem ambiguidade nenhuma aí. Se ela estiver na imagem, então, ela está bem definida, porque a função f é injetora. E se ela estiver fora da imagem, ela está bem definida também pela segunda regra. Tá? Então isso realmente é uma função. Bom, eu não vou escrever os detalhes aí. Deixa eu ver se na apostila eu escrevi. Eu não escrevi com detalhes aqui também, mas a ideia é, do jeito que foi definida a função g, para cada elemento do conjunto B, a gente associa um único elemento do conjunto A. Então, está bem definida a função. Não tem ambiguidade aí na definição. Por quê? Porque a função f é injetora e porque a segunda da regra ali também associa um único elemento. Eu vou deixar como exercício, tá? Para vocês verificarem que isso de fato é uma função. Isso é realmente uma função. Então tá, a gente montou a função. Falta mostrar que ela é uma função inversa à esquerda da f. Então vamos mostrar que a função g é uma função inversa à esquerda da f. Vamos fazer direto. Para mostrar que a função é inversa à esquerda, a gente tem que verificar que a g de f de x é o x para qualquer x no conjunto A. Isso é verdade? G de f de x é igual a x? Olha, digamos que f de x é um certo elemento y. Então vou trocar aqui, f de x por y. Quem que é g de y? A gente vai usar a primeira regra ou a segunda? A primeira? A primeira, né? Porque a gente está pegando o elemento aqui que está na imagem da função f. Existe um elemento x tal que f de x é igual a y. É isso que a gente está usando. E a primeira regra diz o quê? Que isso vai ser o x. G de y é esse elemento x aí. Então pronto, pela definição da função g, ela é uma função inversa à esquerda. Então está quase tudo pronto aí, né? Só tem aquela última observação que eu coloquei, que essa função ela é uma função sobrejetora. Isso é importante também. Quando a função inversa à esquerda existe, ela é uma função sobrejetora. Como é que a gente pode mostrar que ela é sobrejetora?
Tem que mostrar que para todo elemento em A, existe um elemento pertencente a B e tal que leva no A. Isso. Tá, então, vou pegar um elemento qualquer aqui do A, x. Qual que é o elemento de B que é levado nele? Olha, só É, lembrando da definição. Sim. eu ia falar assim, a gente tem por hipótese que é injetor agora, né? Sim, ela é injetora, a função f, né? Aí Ah, vamos falar que a inversa é sobre injetora. poderia afirmar que esse elemento aqui de B, ele surge por conta da f de x? A f mais ou menos. Olha, só lembrando uma coisa. A função g é uma função inversa à esquerda da f, né? Então a gente tem o seguinte, que g de f de x é igual a x para qualquer x em A. Então, olha, quem que é o elemento aqui do conjunto B que está sendo levado no x? Essa coisa aqui, ó, X. o f de x. Tem que ser um elemento de B, tá? Não do A. Se eu chamar isso aqui de y, por exemplo, é um elemento de B. Então, g de y é x. Então, pronto. A gente escreve assim, olha. Como a função g é uma função inversa à esquerda de A, de f, a gente tem que mostrar que para todo x aqui existe algum elemento y tal que g de y é igual a x, certo? Então, para todo x em A, pela definição de função inversa à esquerda, a gente tem que g de f de x é igual a x. Então, logo, se eu chamar essa coisa aqui de y, existe um y aqui, que é o f de x, tal que g de y é igual a x. Então, pronto, a função g ela é sobrejetora. Beleza, pessoal? Então, só resumindo aqui. A função f de A em B vai ser injetora. Se e somente se existe uma função inversa à esquerda. Esquerda g de B em A. E essa função g é sobrejetora. Vale um resultado análogo quando a gente fala de função inversa à direita, tá? A gente vai ter o seguinte, que a função ela admite uma função inversa à direita quando ela é sobrejetora. Se e somente se, na verdade. A f ela é sobrejetora. Se e somente se existe uma função inversa à direita. Chamar de h. E nesse caso, a função h vai ser uma função injetora, tá?
Eu acho que eu não defini o que é uma função inversa direita para vocês, mas é meio óbvia a definição, né? Uma função inversa direita é o seguinte. Função inversa direita de uma função f vamos escrever de outro jeito. Função inversa direita de uma função f é uma função também, igual a função inversa à esquerda. Ela sai de B e vai para A. Só que a composição a gente está invertendo a ordem. Em vez de ser H bola F, vai ser F bola H. Essa função tem que ser identidade também. Só que em vez de ser identidade no conjunto A, vai ser no conjunto B. Tá? Quer dizer, a função f aplicada em H de qualquer elemento aqui do conjunto B, qualquer elemento y, tem que ser o próprio y. Então, a gente tem uma coisa assim. De novo, a gente tinha a nossa função aqui f de A para B. Digamos que eu tenho 3 elementos aqui. Estou levando em 2 agora. Esse vem nesse, esse que vem nesse também, e esse vem nesse daqui. Aqui é a minha função f. Eu quero uma função inversa à direita agora. É igual antes, né? A função é inversa à direita, só que na hora de fazer o desenho ela fica à esquerda. Então eu vou copiar de novo o meu conjunto B aqui para cá. Eu quero uma função H aqui, essa composição aqui, que é F composto por H. F bola H. Seja a função identidade do conjunto B. Então, são 2 elementos aqui, né? Esse primeiro elemento tem que ligar em quem para chegar nesse ponto aqui, na composição? No primeiro, no segundo ou no terceiro ponto? Olha, eu estou saindo do X e eu quero chegar no X de novo. Tenho que ligar o X aqui no ponto A, no ponto B ou no ponto C? No A? Pode ser no A, tá? Podia escolher o B também, que dá no mesmo. Olha, se for no A, o X vem para o A, aplico a F e vem para o X de novo. Se ele fosse para o B, vai no X também. Então, igual na função inversa à esquerda, a função inversa à direita, em geral, também não é única, tá? Tem várias opções aí que a gente pode escolher em geral. E o ponto Y? Quero chegar no Y. Bom, aqui eu só tenho uma escolha, né? Tem que ser o C. Então, do jeito que está escrito aqui, o X, apliquei a função H, deu H de X.
Apliquei a função f, deu x de novo. Uma função identidade do conjunto B. Tá, vamos fazer uns exemplos aí. Pegar essa função x ao quadrado, então, saindo do R para o R+, os reais não negativos. A função f aqui, saindo do R para os reais não negativos, f de x igual a x ao quadrado. Qual que seria uma função inversa à direita dessa função? Olha, tem que tomar cuidado com o domínio e o contradomínio, tá? Vai inverter aqui. Então ela sai do R+, e sai para os reais. Qual seria a definição da função g aí? Vai ser uma função inversa à direita dessa aqui. Qual função que faz o contrário de elevar ao quadrado? Raiz de x ao quadrado? Isso, a raiz de y, né? Estou chamando de y aqui meu elemento do domínio. Raiz de y. Vamos ver se ela realmente é uma função inversa à direita, tá? É verdade que f de g de y é igual a y para todo y aqui dos reais positivos ou não? Quem que é f de g de y? F de raiz de y. Isso, então f de raiz de y. O que faz a função f? Eleva ao quadrado do y. Então, isso dá... Então, na verdade, isso aqui dá Dá módulo. o módulo, né? Só que qual que é o detalhe? O y ele é positivo, ou zero. Então, o módulo dele É y. é ele mesmo. Então, realmente, isso daí é uma função inversa à direita da função f. Então, a gente tinha visto que ela não é função inversa à esquerda, né? Porque... Por que não era função inversa à esquerda essa aqui? Será que é verdade que g de f de x é igual a x? Para todo x em x? Todo x real agora, né? Vai ficar raiz de x quadrado. Isso. Seria a raiz de x ao quadrado. Ah, desculpa, aqui não é o módulo não, é o próprio y, tá? Porque aqui o y já é positivo. Aqui sim vai ser o módulo. Na verdade, isso aqui é o módulo de x, né? Vai ser mais ou menos x, dependendo de ser positivo, né? Então, não é sempre igual a x. Isso não é sempre verdade. Então, ela é uma função inversa à direita, mas não é uma função inversa à esquerda aí da f. Tá? À direita. Bom, e na verdade ela nem poderia ser inversa à esquerda, né? Porque a gente acabou de mostrar que a função ela só tem inversa à esquerda quando ela é injetora. E essa função, do jeito que a gente definiu ela, função f de r em r+,
fx x ao quadrado, ela não é injetora, né? Sim. De elementos do domínio que levam no mesmo Exatamente. O valor. gráfico dela, uma coisa assim, né? Uma parábola. Então, sempre tem dois elementos diferentes aqui que são levados na mesma imagem. Então, não só essa função não é inversa à esquerda, como não existe nenhuma outra função que seja inversa à esquerda. Tá, vamos ver se tem mais algum exemplo aqui. Tá, como eu falei antes, tem várias funções inversas à direita em geral. Só para dar mais um exemplo aí desse diagrama de flechas, se eu pegar uma função, de novo, pensando numa que não seja sobrejetora, uma coisa assim. Dois elementos aqui, digamos 4 elementos aqui. Essa é a minha função f. Eu consigo uma função inversa à direita para essa função? Ou não? Quero que essa composição aqui, a f composta com a g, seja a função identidade. Eu consigo uma função desse tipo. Por exemplo, esse primeiro ponto aqui, eu teria que ligar... Dá nome para eles, né? A, B... Deixa eu chamar isso aqui de 1, 2, 3, 4... 2, 3, 4. Então, o número 1 teria que ser levado aonde aqui? Para essa composição ser... na composição, eu levar no número 1 de novo. Teria que levar no A, certo? Então, do 1 vai para o A, do A vai para o 1 de volta. Ok. Aqui, no B, eu teria que levar o 3 no B, né? Então, do 3 vai para o B, do B vai para o 3. Ok. Tá, e o 2? Como é que eu vou sair do 2 e chegar no 2 de novo? Não tem como, né? Porque se eu vier para o A, por exemplo, do A eu vou para o 1, não vou para o 2. Do B eu vou para o 3, não vou para o 2. Então vai ficar sobrando alguém aqui para a gente definir. E o 4 também. Então não importa quem eu levar esses elementos aqui, eu nunca vou ter a identidade aí quando fizer essa composição. Isso acontece justamente porque a função f ela não é sobrejetora, tem gente sobrando aqui. Do mesmo jeito que só existia a função inversa à esquerda quando a função é injetora, só vai existir função inversa à direita quando a função é sobrejetora. Eu vou deixar isso para vocês provarem como exercício, tá? Esse aqui é um dos passos lá do outro teorema que a gente acabou de mostrar. Então, só enunciar ele aqui para reforçar. A função f de A em B possui uma função inversa. A direita C e somente C. F é sobrejetora. E a observação aqui que essa função inversa, quando existe, ela é injetora.
A demonstração é parecida com o do teorema que a gente mostrou agora há pouco. Bom, agora a gente consegue falar finalmente o que é uma função inversa, tá? A gente falou da função inversa à esquerda, função inversa à direita, agora a função inversa do jeito que a gente está acostumado a estudar. Então, pegando função f aí qualquer. A gente vai dizer que uma função g de A em B não é mais uma, é a função inversa, é a única função quando existe. Vai ser uma função inversa se ela for função inversa tanto à esquerda quanto à direita da função f. A função inversa à esquerda e à direita também. Quer dizer, o que significa dizer que a função inversa à esquerda? Quer dizer que se eu fizer a composição aí da G à esquerda da F, eu tenho a função identidade, e se eu fizer a composição à direita também tenho a identidade. O detalhe é que a identidade é em conjuntos diferentes, né? Aqui é do conjunto A. Eu estou aplicando o elemento do conjunto A aqui na função F. Aqui é do conjunto B. A função G está definida no conjunto B. Ou outra forma de escrever isso daqui é que a G aplicada em F de x é igual a x para todo x no conjunto A. E essa segunda parte aqui quer dizer que F de G de y é igual a y para todo y no conjunto B. Tá? Bom, juntando aqueles dois resultados que a gente tinha antes, que a função ela tem função inversa à esquerda se ela for, sem somente se ela for injetora, e ela tem função inversa à direita, sem somente se ela é sobrejetora, o que a gente pode dizer sobre a existência de funções inversas? Quando que a função... Disjunturas. Exatamente. Ela só vai ter uma função inversa quando ela for uma função bijetora. Então dá para colocar até como corolário, né, daqueles dois teoremas. Então a gente só pode falar de função inversa, no sentido usual, quando a função ela é bijetora. Por exemplo, da função
função fx igual a x ao quadrado. Essa função, ela tem função inversa? Não, porque ela já não é injetora. Exatamente, ela não é injetora, né? Então, ela não tem função inversa. Então, ok, isso aqui não tem. Vamos tentar consertar esse exemplo aí. Tentar deixar ela injetora agora. Digamos, vou pegar só os reais positivos aqui. Agora, essa função, ela tem inversa? Também não. Por que não? Não é sobrejetora. Exatamente. Essa aqui também não tem inversa porque ela não é sobrejetora, né? Agora, se eu mudar agora o contradomínio também, digamos, de R+, para R+, e essa função tem função inversa? Agora sim. Agora sim, né? Essa aqui tem uma função inversa. Ela é injetora. E é sobrejetora, se a gente pensar no gráfico dela, seria uma coisa desse tipo aqui. Só a metade aí da parábola, né? Estou considerando os reais positivos aqui no domínio e no contradomínio também. E qual que é a função inversa dela? Raiz quadrada, né? Então, quando vocês quiserem trabalhar com funções inversas, se tiver algum problema aí dela ser injetora ou sobrejetora, às vezes a gente precisa aí corrigir o domínio ou o contradomínio da função que a gente está considerando, tá? Se está trabalhando, por exemplo, com uma função trigonométrica, sei lá, a função seno, por exemplo, a gente sabe que ela não é nem injetora nem sobrejetora quando a gente considera os reais para os reais. O gráfico dela fica uma coisa assim, né? Então ela não é nem injetora nem sobrejetora, vai no máximo até 1, no mínimo até menos 1. Se eu quero trabalhar com uma função inversa para essa função, eu tenho que restringir tanto o domínio quanto o contradomínio. Por exemplo, se eu considerasse, digamos, começar aqui, meu domínio, for até aqui, aqui é π sobre 2, e aqui menos π sobre 2, por exemplo. Então, pensar na função agora. Seno, nesse intervalo aqui, de menos π sobre 2 até π sobre 2, contradomínio saindo de menos 1 até 1, então só esse intervalo aqui também. Essa é uma função bijetora, né? O gráfico dela, se a gente for ver, é só essa coisinha aqui. Agora sim a gente pode falar de função inversa dessa função, que geralmente a gente considera a função arcosseno, né? Sai aqui desse intervalo de menos 1 até 1, até esse intervalo aqui, menos π sobre 2, π sobre 2. Ou, dependendo da calculadora, escreve como seno menos 1 também. Beleza, pessoal? Então, tá bom. Só mais um detalhe aqui. Como eu falei antes, eu não estou falando mais de uma função inversa, estou falando da função inversa. Essa inversa é quando existe uma única. Não existem duas funções inversas para uma mesma função. Então, falta provar essa questão da unicidade, tá? Vamos provar aqui rapidinho, daí isso encerra esse primeiro
capítulo aí da apostila. A gente tem uma função f aí, de A para B, que possui função inversa. Essa função inversa é única. Uma ideia como é que a gente demonstra esse resultado aí? Bom, vamos tentar fazer por absurdo, tá? Supor que tem duas funções inversas aí para a função f e concluir que elas, na verdade, têm que ser iguais. Então, pegar duas funções aí, digamos g e h, inversas da f. Chamar de g e h, as duas saem de b e vão para a, né? Inversas da f. Quer dizer, eu estou supondo o seguinte, que a função g composta com a f é a identidade do conjunto A e H também. E se eu fizer a composição à direita? Identidade do B com a G também. Então vamos ver. Bom, eu vou pegar um elemento qualquer aí do conjunto. Não sei se eu pego do B ou do A. Bom, vamos pegar do B, tá? Vou pegar um elemento Y qualquer aí do B. Eu vou aplicar a função g nesse Y aqui. O que acontece se eu aplicar a função f nessa coisa aqui? O que vai dar? Olha, g é a função inversa direita da f, não é? Então isso daqui dá identidade. Isso dá o y. Por outro lado, se eu aplicar aqui a função h, digamos, dos dois lados, deixa eu pensar. Ah, tá. Vamos fazer assim, olha. Pensando na composição da função h com a função f com a função g. Que função que dá essa? Isso daqui, você tem que lembrar que a composição de funções ela é associativa, tá? Então, tanto Mas faz peraí, eu... separa.
Eu ia falar, dá para ir separando ali entre parênteses. Isso. Acho que fica mais fácil de Uhum. visualizar. Então, eu posso separar tanto aqui, essa parte primeiro, quanto essa outra aqui, tá? Então, tanto faz. Quem que é H composto com F? Isso dá o quê? É identidade de A. Isso. Então, a identidade de A composta com a função G. Quando eu faço a composição da identidade com a G, o que eu tenho? A própria G. A própria G. É como se a identidade fosse o elemento neutro aí da operação de composição, tá? Como se eu tivesse multiplicado por 1 ou somando zero, enfim. Agora, como eu falei, essa questão da associação de funções, ela é associativa. Então, eu podia ter feito a mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa, que eu fazer H composta com AF, e daí fazer a composição com a G. Quem que é F composta com a G? À direita. Vai ser o B. Identidade Identidade de B. B. Então, vai ser a função H composta com a identidade de B. E isso dá H. a própria H. De novo, identidade de elemento neutro da composição. Então, voltando aqui a essa igualdade, a função G ela é igual à função H. Era isso que a gente queria mostrar. Então, na verdade, as funções têm que ser a mesma. Ou se vocês quiserem, em vez de ficar usando composição e tal, identidade, pensa num elemento arbitrário aí. Pegar um elemento y qualquer. Só fazer de outro jeito aqui. Ou seja, y, elemento aí de b. Então, o que a gente tem? Quem que é H de F de G de Y? Bom, G de Y... bom, a função F composta com a G dá identidade, né? Então, isso aqui vai dar o Y. Mas, de novo, se eu fizer a H composta com a F, essas duas aqui primeiro, também é identidade, então essa coisa teria que ser a G de Y. Então, a função G de Y e H de Y são iguais para todo Y em B. Ok, pessoal? Essa questão da associação, eu também não demonstrei, mas eu vou deixar como exercício. É só fazer a continha ali. Então, mais uma coisa aí para vocês fazerem. Associativa, quer dizer, se eu tiver três funções, né? Digamos, f de A em B, uma função g de B para C, uma função h de C para D, então a função... Então as funções, né, h composta com a g composta com a f tem que ser a mesma função da função h composta com a g composta com a função f. Na verdade, não tem nem muito o que fazer aqui, tá? É só verificar aqui. Para qualquer elemento que a gente pegar aí do meu conjunto AF está definido no A. Né? Isso vai ter que ser a mesma coisa aqui, isso daqui. Essa função e essa tem que ser iguais para qualquer x no meu conjunto A. Só faz a continha e abre um pouco ali para verificar que a igualdade realmente
é válida. Porque a gente usou esse fato aqui na demonstração, né? Na hora de fazer essa jogadinha aí da H para um lado, da G para outra, enfim. Bom, pessoal, isso aqui encerra então esse primeiro capítulo. Esse capítulo era mais para relembrar essas questões de definição de função, tipo de funções. O que tem mais de novidade é essa questão de função inversa à esquerda e à direita, né? Que a gente vai usar um pouco esses resultados aí no próximo capítulo, da existência das funções inversas. Agora a gente começa o capítulo aí de construção dos números naturais. Eu falei semana passada para vocês já de uma forma de construir os números naturais, com a teoria de conjuntos, né? A gente pegava o conjunto vazio, fazia o conjunto das partes e aí por diante. A gente vai fazer essa construção de um jeito mais direto aqui, que é definido de forma axiomática, tá? São os axiomas do Peano. Talvez vocês já tenham visto isso em alguma outra disciplina, lá do primeiro período, do segundo. Vou tentar relembrar aí, então. Então, os números naturais, a gente não vai construir eles de verdade, a gente vai assumir 3 axiomas aí que caracterizam esse conjunto dos números naturais. São 3 axiomas, tá? Os axiomas de Peano. Então, a gente caracteriza os números naturais por essas 3 propriedades. Então, já tem implícito isso aí. A gente está assumindo que existe um conjunto, que a gente vai chamar de conjunto dos números naturais, e que satisfaz as seguintes condições. Primeiro, vai existir uma função, vou chamar de S, sai de N e vai para N. E essa função ela é injetora. Tá? Então, existe uma função injetora, vou chamar de S, sai desse conjunto dos números naturais para os naturais. Esse é o primeiro axioma. Então, a gente não demonstra isso, simplesmente assume que ela existe. Essa função S a gente chama de função sucessão. A ideia dessa função é que eu estou associando cada número natural com o sucessor dele, tá? Só fazer um rascunho aqui para ficar mais claro. Por exemplo, o sucessor do número 1 é o número 2. O sucessor do número 2 é o número 3. Do 3 é o 4 e assim por diante. Então, estou afirmando que existe essa função e ela é injetora. Então, números naturais diferentes têm sucessores diferentes. Segundo axioma. Existe um único número natural que não é sucessor de ninguém. E esse número natural a gente vai denotar como o número 1. Então, 1 não é o sucessor de ninguém.
E o terceiro axioma é o axioma da indução, tá? A gente já usou o princípio da indução em alguns exercícios ali no primeiro capítulo, mas para usar de forma realmente formal, a gente precisaria ter usado esse axioma aqui, esse terceiro axioma, tá? Eu coloquei lá no primeiro capítulo alguns exercícios, mas para a gente praticar. Mas, colocando aqui então, esse aqui é o princípio da indução finita. O que diz esse axioma então? Se eu tiver um conjunto aí de números naturais que satisfaça as seguintes condições. Primeiro, o número 1 está dentro desse conjunto. Segundo, se eu tenho um elemento dentro desse conjunto, o sucessor dele também está. Aqui não é x. Então, o que a gente pode falar sobre esse conjunto X? Quem que é ele? Tem que ser todos os números naturais, ok? Então, esse é o princípio da indução que a gente faz toda hora. É o que a gente costuma fazer, né? A gente vê se vale para o primeiro elemento, se vale para um elemento, tem que valer para o próximo, para o n mais 1. Se isso é verdade, então tem que valer para todo mundo. Então, no caso, o nosso primeiro elemento que a gente está pegando é o 1. Se vale para o 1, vale para o 2. Se vale para o 2, tem que valer para o 3. Vale para o 3, vale para o 4. Sempre vale para o sucessor. Então, não sobra ninguém. Esse aqui é o método de demonstração por indução, né, que a gente usa sempre. Ele é baseado nesse axioma, no axioma da terceira axioma de Peano. Então, todas as propriedades que a gente vê dos números naturais, elas são consequências desses três axiomas. Tá? Então, só para entender um pouquinho melhor esses axiomas, bom, esse primeiro está falando que essa função é injetora, né? Então, números diferentes têm sucessores diferentes. Todo número natural tem um sucessor, né? Porque essa função ela não pode deixar nenhum n aqui de fora. Essa função ela não é sobrejetora, porque o número natural 1 não é sucessor de ninguém. E o terceiro é o princípio da indução finita. Esse princípio diz mais ou menos como é que a gente... Como se fosse um dominó derrubando o outro, né? Para a gente derrubar todos eles. Então, digamos que eu quero subir uma escada. Então, para eu subir toda essa escada aqui, primeira coisa, eu tenho que poder subir no primeiro degrau. Se eu subir no primeiro, eu consigo subir no segundo. O sucessor dele. Se eu estou no primeiro, o sucessor dele, que é o 2, eu consigo subir. Se eu estou no 2, eu consigo subir no 3, o sucessor dele. Se eu estou no 3, subo no 4. E assim por diante. Então, eu consigo subir em qualquer coisa. Essa propriedade valeria, então, para qualquer número natural. Ok? Dos números naturais, a gente define operações também, né? Operação de soma de dois números naturais e operação de multiplicação. Tá, mas antes de falar de operações, a gente tem que demonstrar algumas coisinhas aí que vão ser importantes depois. Só questão de notação, tá?
O sucessor do número 1, então, que é o único que não tem sucessor, a gente denota por 2. O sucessor do número 2, a gente denota por 3. Do 3 por 4. E assim por diante. Tá. Bom, essa próxima proposição, ela vai ser só um exemplo de aplicação aí do princípio de indução, que é o terceiro axioma de Peano. Vamos tentar usar ele então para demonstrar isso daqui. A gente vai mostrar que todo número natural é diferente do seu sucessor. Tá? Então, o número natural sempre é diferente do seu sucessor. Alguma ideia como é que a gente pode demonstrar isso? Pessoal, nesse capítulo aqui, quase todas as demonstrações elas são por indução, tá? Então, quase sempre a gente vai ter que usar esse terceiro axioma de Peano. Esse terceiro axioma ele diz o quê? Se eu tiver um conjunto de números naturais, tal que 1 pertence a esse conjunto, e se um número pertence a ele, o sucessor também pertence, então esse conjunto tem que ser os números naturais. Tá? Então, é isso que a gente vai ter que usar. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar de x o conjunto de todos os números naturais que satisfazem essa condição que a gente quer mostrar. O S de n diferente de n. Tá? Então, o conjunto de todos os números naturais faz que o n é diferente do S de n. A gente vai mostrar por indução que o x é igual a n, tá? Então, que isso vale para todo número natural. Primeiro, é verdade que o número 1 pertence a x ou não? É verdade que o 1 é diferente do sucessor dele? Vamos ver nossos axiomas aí dos números naturais, os axiomas de Peano. Meu segundo axioma diz que o número 1 é diferente do sucessor de qualquer número natural. Então, ele nunca não é o sucessor de ninguém, né? Em particular, não é dele mesmo. Então, pelo segundo axioma de Peano, o 1 é diferente do de Sn para todo n natural. Então, em particular, o 1 é diferente do sucessor de 1. Quer dizer, o 1, então, ele satisfaz aquela condição. Ele está no conjunto X. Satisfaz essa propriedade aqui. Ok? Agora, o segundo passo da indução. Supondo que um elemento está aqui dentro, a gente tem que mostrar que o sucessor dele também está. Então, se o n pertence a x, a gente tem que mostrar que o S de n pertence a x. Como é que a gente pode mostrar isso? O que significa dizer que o n pertence a x? Qual que é a propriedade dos elementos aí de x?
se ele pertence ao conjunto dos naturais, ele é diferente do sucessor dele. Isso mesmo. Então, o que a gente sabe do número n é que ele não é igual ao sucessor dele. Então, se o n está em x, quer dizer que o n é diferente do sucessor dele. Tá, o que a gente sabe da função s? Lá do primeiro axioma, a gente supôs que é uma função injetora, não é? Ela é uma função injetora. Então, se eu tenho elementos diferentes, aplico a função sucessão, a imagem tem que ser diferente. Então, se esses elementos aqui são diferentes, esse e esse, o que acontece se eu aplicar a função s dos dois lados aqui? Também são diferentes, né? Porque a função é injetora. Então, esse número aqui, S de n, é diferente do sucessor dele, que é justamente a propriedade que caracteriza ali o conjunto X. Então, portanto, qualquer número, se o n está em X, o sucessor dele também está. Então, pelo terceiro axioma de Peano, o X são todos números naturais. Quer dizer, essa propriedade do número ser diferente do sucessor dele vale para todo mundo, para qualquer número natural, isso é verdade. Esse teorema aqui é legal porque a gente usou os três axiomas ao mesmo tempo, né? A gente usou o axioma 1 aqui. Bom, o axioma 2 aqui, para dizer que 1 não era o sucessor dele mesmo. O axioma 2, que diz que a função é injetora. E o 3, que é o princípio da indução. Então, concluindo, o S de n é diferente de n para qualquer número n natural. Bom, pessoal, deixa eu parar por aqui hoje. Então, semana que vem a gente vai trabalhar com as operações aí entre números naturais. Elas também são definidas usando a operação a função sucessão. A gente vai definir essas operações e mostrar as propriedades delas, tá? Daqui a pouquinho eu já vou colocar a segunda lista de exercícios ali para vocês. Ok? Então, até semana que vem, pessoal. Até. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijo, pessoal.